Minhas queridas irmãs, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor seja sobre cada um aqui de nós, cada uma de vocês. E para mim também é um motivo de muita alegria. Acho que deu para perceber que parece que a minha voz é um pouco agressiva, né? É um pouco forte. Agora vocês imaginam a situação de gafe que eu cometi quando estava em Catanduva. Me permita compartilhar isso com vocês, mas não vale dar risada. Vocês prometerem que não vai rir, eu falo direitinho o que aconteceu e tento me justificar também. Na verdade, quando eu trabalhei como evangelista, na época eu não era pastor, mas era evangelista do reverendo Leonardo, e ele era o pastor da igreja presbiteriana de Catanduva. A igreja presbiteriana de Catanduva tinha um estacionamento muito amplo, uma igreja relativamente boa, e nessa época o meu filho, o Paulinho, tinha menos de 3 anos de idade. E até os 3 anos de idade ele não se alimentava pela via oral, ele nasceu com atresia esofágica. E isso trouxe uma série de transtornos para nós, né? Por conta do fato de que ele teve várias sucessivas internações por pneumonias aspirativas, e era uma coisa complicada, porque passava mais tempo no hospital e menos tempo em casa. E numa dessas vezes, no meio da semana, o meu filho foi hospitalizado mais uma vez. E eu então passei lá no gabinete pastoral para conversar com o reverendo Leonardo e explicar para ele: o Paulinho foi internado mais uma vez, pedimos aí a oração dos irmãos. E enquanto eu conversava com o pastor Leonardo, eu observei que alguns jovens ficavam um entra e sai naquele estacionamento, descarregando pacotes de arroz, açúcar, Coca-Cola, aquela coisa toda. E aí eu brinquei com o pastor Leonardo e falei: olha, pastor, vai ter festa na igreja? Ele falou: olha, vai ter nesse final de semana o acampadento dos jovens. Então, os jovens vão acampar-se aqui no sábado e vão passar o sábado para o domingo, vão passar aqui na escola dominical e no culto, depois do culto à noite, eles irão embora. E aquilo então ficou na minha mente. E o pastor Leonardo me despediu dele falando: olha, quando o Paulinho tiver alta, me avise que eu quero vê-lo, quero orar com ele. Considerando que ele não podia ficar muito exposto por conta da fragilidade, da baixa imunidade, né? Aí eu me lembrei, no sábado ele teve alta, e eu fui buscá-lo. Na época eu tinha um Fusquinha, o Fusca é versátil, ele cabe em qualquer buraco, em qualquer lugar. E aí eu fui lá, peguei a esposa, a Joana, peguei o Paulinho, e me dirigi para casa. Eu lembrei: o pastor Leonardo quer ver o Paulinho primeiro, vamos passar na casa dele. A casa dele era bem próximo ao hospital. Quando eu passo lá, eu percebo que a casa está fechada, mas a garagem dele está aberta e o carro não está lá. Logo veio à minha mente: eu acampar dentro, ele está lá na igreja, os jovens estão acampando lá. Eu falei: vamos passar lá. Quando eu estou chegando no estacionamento, havia 2 vagas apenas para veículo, e eu olho assim, estava lotada o estacionamento da igreja. Eu coloquei o meu carro, ficou uma vaga logo atrás do meu, e olhando assim, era mais ou menos próximo da hora do almoço. Lá no salão social tinha uma mesa bem grande, e tinha um irmão tomando um cafezinho, encostado assim naquela mesa, e a minha mente já funcionou da seguinte forma: bom, eles já tiveram atividades, agora almoçaram, é o momento do cafezinho, estão almoçando, e com essa voz agressiva que vocês estão ouvindo aí, eu então deixei a Joana e o Paulinho no carro, porque ele não podia se expor com muita gente. Então eu fui até lá. Quando eu pisei no limiar ali daquela porta do salão social, eu fiz mais ou menos assim: oba, cheguei numa hora boa. O irmão arregalou um olho e olhou para mim. Eu olhei: nossa, que acampadento mais desanimado. Olhei para um lado. Quando eu olho para esse lado aqui, meus irmãos amados, eu travei, porque era um velório. Na verdade, tinha uma irmãzinha sendo velada ali. O pastor Leonardo estava do lado da família. Quando ele viu fazer isso, o pastor Leonardo tentava se conter, mas ele ria com o abdômen. Você sabe o que é rir com o abdômen, né? A barriga tremia assim, ele segurando. E eu fiquei: não passe por isso, não queira passar por isso. Eu fiquei travado na porta, não sabia se eu entrava, se eu saía, se eu entrava rolando, engatinhando. O fato é que parece que eu senti que o meu sangue saiu todo do meu corpo, depois voltou, respirei fundo, criei coragem, não sabia o que falar, fui até ele, falei: pastor, eu preciso falar com você. Aí quando eu saí com ele, ele foi atrás da igreja e agachou e ria que se matava. Aí depois começou a sair um jovem atrás do outro. Falei: pastor, cadê o acampadento? Você falou de acampadento para mim? Ele falou: nós tínhamos que abortar o acampadento, porque faleceu a irmã aqui e tudo. Eu falei: meu irmão, você devia ter me avisado.
agora não tem nem cara para entrar lá. Aí depois falei para ele, Paulinho estava lá, aquela coisa toda, entrei no carro, a Joana estava lá ainda com o Paulinho, do irmão presbítero da igreja, coloca o carro dele atrás do meu. Eu falei, meu amor, você vai fazer o seguinte, você vai me dar o Paulinho, você vai lá e pede para o irmão tirar o carro dele que eu quero sair. Mas por que você não vai lá, meu amor? Eu falei, não vou não, deixa. Mas vai lá você, eu estou com o Paulinho aqui já, tudo. Eu falei, ó, não vou te falar por quê, senão você não vai. Então daqui o Paulinho vai lá pedir para o irmão. Aí ela foi pedir, o irmão tirou, eu tirei o carro. Mas eu tenho certeza que aqui não é, graças a Deus, um velório. Graças a Deus é festa e eu me sinto muito à vontade, feliz pelo convite da nossa irmã, da presidente dessa sociedade, né, que muito me honra. Eu sou alguém, como ela disse, eu sou apaixonado pela SAF. Nós já temos uma SAF lá em Cacilândia, aguardando visita das irmãs, tanto dessa SAF quanto da Federação e da Sinodal, né, Terezinha? E algumas irmãs já participaram conosco das nossas transmissões. Louvado seja Deus, porque nós podemos retomar esse trabalho gostoso. Não tem coisa melhor, minhas irmãs, de comunhão, né? Comunhão, estar junto, sentir o cheiro um do outro, né? Pegar na mão, abraçar, isso é maravilhoso. Salmo 133, ó quão bom e maravilhoso é que os irmãos vivam em união. Essa comunhão é comparada ao óleo da unção sobre a cabeça de Arão. E eu gostaria que, antes de mais nada, convidá-las para me acompanhar na leitura do Evangelho de São Lucas, no capítulo 8, versículos 1 ao 3. Depois, na sequência, nós vamos fazer mais uma oração e pedir assim a graça do Senhor. Antes da leitura, eu quero então manifestar aqui e trazer o abraço da igreja da qual eu sou pastor, a Igreja Presbiteriana de Cacilândia. Nós estamos lá desde janeiro. Eu sou pastor, fui pastor efetivo por muitos anos, pastor da primeira igreja presbiteriana, um dos pastores, né, da igreja presbiteriana de Maringá, no estado do Paraná, pastor da segunda igreja também em Maringá, na IPVO, e depois pastoreei a igreja presbiteriana de Foz do Iguaçu, até compreender que o meu chamado não era para ser um pastor efetivo, mas sim para ser um plantador de igrejas. Aí me engajei nas fileiras da Junta de Missões Nacionais. Hoje eu sou pastor, missionário, plantador de igrejas. Plantei igreja lá em Campo Maior, no Piauí. Depois fomos transferidos esse ano para cá e estamos então potencializando, tentando consolidar o trabalho em Cacilândia. Graças a Deus, este ano nós já concluímos a construção do nosso prédio próprio. E prédio lindíssimo, as irmãs precisam conhecer. As irmãs vão ficar apaixonadas pela nossa igreja, viu? Porque as irmãs adoram um espelho, né? A igreja toda espelhada na frente, você pode se olhar à vontade, dar uma retocadinha lá, é maravilha, é muito bonito, tá bom? E então nós estamos engajados nesse trabalho, e trago um abraço então da Igreja Presbiteriana de Cacilândia, abraço da nossa SAF, da qual a presidente é minha esposa, Joana Souza, e ela manifesta também o carinho, e qual eu também sou o conselheiro da SAF. Vamos então à leitura do nosso texto e também da mesa administrativa da igreja, viu? Manifesto aqui os nossos parabéns às irmãs pelos 85 anos da sua organização. Lucas, no capítulo 8, versículos 1 ao 3, a palavra de Deus nos diz assim: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Vamos orar mais uma vez, louvando ao Senhor. Pai querido e amado, nós estamos aqui porque o Senhor reservou este momento a nós. Ó Deus, um momento festivo, momento de alegria, momento de regozijo por esses 85 anos de existência desta sociedade interna, desta igreja, ó Deus, Igreja Presbiteriana Central de Campo Grande. Nós queremos rogar, Senhor, que o Senhor continue abençoando essa igreja, por meio da SAF. Abençoe, Senhor, essa igreja, abençoe o seu pastor, o reverendo Wagner, abençoe, Senhor Deus, o pastor Felipe, o pastor Mateus, abençoe, Senhor Deus, o conselho dessa igreja, os seus presbíteros, abençoe, Senhor, a junta diaconal,
todas as suas famílias, os departamentos, sociedades internas. Ó Deus, e agora de uma maneira muito especial, eu te rendo graças pelos 85 anos de cooperação, de companheirismo, ó Deus, de apoio que esta sociedade vem prestando, não somente ao trabalho local, mas, ó Deus, pela visão missionária que essas irmãs adquiriram. Ó Deus queridos, que essas irmãs que ora fazem parte como sócias desta sociedade, também escrevam a sua história, o período em que estão passando por esta sociedade. Em nome de Jesus Cristo, peço também que o Teu Santo Espírito tenha misericórdia de nós e ministre Ele mesmo a Sua palavra aos nossos corações, para a Sua honra e Sua glória, em nome de Jesus. Amém. Minhas queridas irmãs e amados irmãos, eu gostaria, antes de tudo, também de manifestar meu agradecimento ao reverendo Wagner, pastor dessa igreja, né? E também aos seus pastores auxiliares, né? Que eu bem os conheço, e também tive a oportunidade de estar aqui nessa igreja em outras ocasiões. Agradeço também ao conselho dessa igreja, agradeço a todos os irmãos de um modo geral, e sinto-me bastante à vontade e, ao mesmo tempo, eu diria até mesmo constrangido em poder falar dos 85 anos dessa SAF, porque, na verdade, falar da SAF não é uma tarefa difícil, haja vista que é uma sociedade que bastante pujante, como disse o nosso irmão que me hospeda, e que hospedagem, viu? Maravilhosa. Então não é difícil falar da SAF, porque é uma sociedade que trabalha, coopera com as demais sociedades, e quem sou eu então, mas me sinto à vontade para falar com as nossas irmãs e com todos que aqui se encontram. Eu costumo dizer que eu cheguei em Cacilândia em grande estilo. Parece que eu tenho mania de querer chegar em grande estilo, não que eu queira, né, mas acontece. Para sair do Piauí, 3.500 quilômetros, vim dirigindo o meu carro, e eu tenho um reboque, coloquei uma série de coisas nesse reboque. Você sabe que para dirigir um carro com um reboque, você não pode ultrapassar um limite de velocidade correspondente a de um caminhão. Então, 3.500 quilômetros, você não poder correr de jeito nenhum, e mesmo porque o reboque desestabiliza o carro. Então você vem devagarzinho ali, aquela coisa toda, o cansaço começa a pegar, e aí então eu, num dado momento, na madrugada, não resistindo, acabei dormindo ao volante, e eu acredito que o meu pé de chumbo pesou bastante, não percebi a velocidade, o carro foi desestabilizado, acordei, sentindo o carro pegando já na touceira dos capins, à margem da pista, e dali a pouco a carreta me leva para o meio da pista de novo, e ela capota, torce o eixo do engate, enfim, até que eu preciso de um irmão lá de Cacilândia mesmo, para ir em meu socorro, para conseguir levar a carreta para lá, para a gente poder tomar assim as providências. Então eu cheguei e falei: irmãos, eu cheguei em grande estilo, graças a Deus não aconteceu nada, e não foi diferente dessa vez, né, minha irmã? Mas não foi culpa das irmãs não, viu? Eu cheguei em grande estilo aqui, porque tecnologia é um problema. Meu celular, simplesmente chegando na cidade, resolveu que não ia funcionar de jeito nenhum. Só que os meus contatos são todos no celular. Contato da Bia, contato das irmãs, né? Contato da esposa, não sei nem o número da esposa, decor. É só bater lá, esposa. Você liga sem problema. Quem vai decorar alguma coisa hoje? Então a minha mente está muito preguiçosa. Aí eu tive a ideia de usar o tablet, porque eu tenho aqui o contato da esposa, está aqui, mas eu quase não uso, praticamente não uso o tablet no WhatsApp, nem para ligação. Mas aí eu liguei para ela e falei: meu amor, eu preciso do seu socorro aí, eu vou fazer uma ponte com você, a Bia, algumas irmãs da SAF, da Federação, porque eu cheguei, mas não tem como avisar que cheguei, não tem como, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo, para não ser diferente ao grande estilo da chegada, né? Dando trabalho para os outros, mas teve uma compensação maravilhosa, uma torta muito gostosa, uma boa hospitalidade. Deus retribua assim as irmãs e ao casal que me hospeda, né? Então, meus queridos, eu recebi uma incumbência da nossa irmã, presidente dessa SAF, e ela pediu que eu falasse a respeito do seguinte tema: o trabalho feminino para o crescimento do reino. E eu quero pedir permissão, licença e até perdão à irmã Bia, para ampliar um pouquinho esse título, esse tema,
não vai mudar muita coisa, não. O tema anterior seria o trabalho feminino para o crescimento do reino de Deus. Eu gostaria de propor, de falar a importância do trabalho feminino para o crescimento do reino de Deus. Eu acho que eu seria injusto se eu não colocasse essa palavra, a importância do trabalho de vocês. Eu quero que vocês, minhas irmãs, saibam o quão significativo e importante é o trabalho da sociedade auxiliadora feminina em prol do reino de Deus. Então, parece quase a mesma coisa, né? Só que não. Então, vamos lá. Eu gostaria de compartilhar aqui com as irmãs justamente a importância do trabalho, não só de caráter denominacional, mas indo para uma esfera muito mais abrangente. Mesmo porque eu entendo que o trabalho feminino na igreja, na nossa denominação, não é um trabalho de coadjuvantes, também não é um trabalho de protagonistas, mas é trabalho de iguais, é trabalho de companheiras, é trabalho de auxiliadoras, como o próprio nome já diz. É aquelas que nos empurram, nos auxiliam, e por isso eu entendo que o trabalho feminino ele é muito significativo e não deixa de ser em nada menos importante com as demais atividades e trabalhos realizados dentro da igreja, inclusive com o ministério pastoral. O trabalho é significativo, é importante, não somente como apoio também ao ministério pastoral, mas as demais sociedades internas também, a UCP, a UPA, a UMP, ao PH, todas as demais sociedades sempre contam com o auxílio da SAF nas nossas igrejas. Por isso eu digo que o trabalho de vocês, minhas irmãs, é extremamente importante e principalmente no que se refere à expansão do reino de Deus, olhando para a perspectiva do trabalho evangelístico, da evangelização, olhando para o trabalho do caráter missionário. Normalmente é a SAF que vai aos campos missionários, é a SAF que estimula a igreja a orar por missões, é a SAF que normalmente visita, contribui, oferta e assim engaja de alguma forma todos os membros da igreja a uma visão missionária. E eu quero dizer mais que ganham muitas igrejas que têm a SAF organizada como seus departamentos internos. E ganham muitos os presbitérios que têm as suas federações das SAFs, as sinodais, o sínodo, e também a confederação nacional. E eu quero destacar aqui, começar com um contexto um pouquinho mais amplo, a respeito de verdades práticas. Ou seja, eu quero que as irmãs saibam que a mulher sempre teve um papel muito importante na expansão do reino de Deus. Vamos retroceder um pouco e vamos pensar no plano de salvação. Olha, observem bem, há aqueles que acusam e culpam a mulher de ter levado Adão ao pecado, mas na verdade o representante era ele. Quem deveria responder por Deus, porque a ordem foi dada a ele e não a ela. Onde ele estava, porque não estava pastoreando a sua esposa, que deixou ela conversar com aquela vizinha, cuja vizinha era uma víbora, né? Literalmente, aquela vizinha era uma jararaca. Mas vai lá, cadê o Adão? Está fazendo o quê que não está cuidando da esposa? Pois bem, mas é exatamente depois da queda que nós vemos que há uma promessa de Deus para a mulher, que ela então entraria no propósito e no plano de salvação. Jesus, por exemplo, é da descendência da mulher e ele veio para resgatá-las. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O texto que li está em Lucas capítulo 1, verso 35. A mulher está envolvida no propósito e no plano salvífico, gerando o nosso Salvador. E como eu citei aqui, Gênesis capítulo 3,15, nós lemos assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Novamente, então, nós vemos desde o Éden, a mulher se encontra no plano de salvação. Jesus valorizou as mulheres como ninguém e nenhum outro jamais o fez no mundo. Vamos ler, por exemplo, mais um texto de Lucas capítulo 7, versículo 44 ao 47, onde nos diz assim: e voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, ela, entretanto,
desde que entrei não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Eu fico vendo esse texto aqui, e eu gosto de ter uma mente meio imaginativa. Eu fico pensando, Jesus é hospedado por esse Simão, e ele não teve o cuidado de fazer nada com relação a Jesus. Asaf está lá, ungindo os pés de Jesus, está lá molhando os pés de Jesus, está lavando. E Jesus considerou aquele ato, aquele gesto daquela mulher. Jesus teve entre os seus seguidores muitas mulheres, e ele foi ajudado por mulheres que possuíam bens materiais. No próprio texto que nós tomamos como base, versículos 2 e 3, diz: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, elas estavam presentes no ministério messiânico de Jesus Cristo. As mulheres, ainda que não estivessem em tamanha evidência, não apareciam tanto, mas o trabalho que elas exerciam era significativo. Jesus salvou, por exemplo, libertou muitas mulheres e que foram até ele. Ele dignificou essas mulheres e dignificou a condição social dessas mulheres. Lucas, ainda no capítulo 13, versículo 16, nós lemos por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? E em Lucas 7,50, mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Meus queridos irmãos, amadas irmãs, nós sabemos que ao longo dos séculos, em muitos lugares, as mulheres foram colocadas à margem da sociedade, foram tratadas como objetos, e estiveram sempre ali como uma figura obscura. Mas as mulheres ainda são, em algumas culturas, lamentavelmente, em pleno século XXI, terceiro milênio, seres consideradas como seres inferiores, e por isso acabam sendo discriminadas. Na cultura oriental à qual Jesus pertenceu, não era diferente. Era mais ou menos assim também que eles enxergavam as mulheres. Mas um dos fatos que fica logo patente aqui no Evangelho de Lucas, por isso eu fiz questão de mencionar vários textos em Lucas, é exatamente o tratamento que Jesus dispensou às mulheres. Essas mulheres esquecidas, essas mulheres discriminadas, essas mulheres maltratadas, elas encontram na pessoa do Mestre Jesus Cristo a figura mais terna, mais bonita, a manifestação do amor de Deus e o seu papel na expansão do reino de Deus aqui na terra. Olhando para o ministério de Jesus Cristo, minhas queridas irmãs, vocês vão poder enxergar a importância do trabalho feminino na expansão do reino de Deus. A forma que elas encontraram para retribuir tudo isso foi justamente segui-lo e servi-lo com seus bens. E um exemplo, elas serviram assim como um exemplo, assim como as nossas irmãs hoje servem como exemplo para todos nós, principalmente para nós homens. E eu quero fazer aqui mais ou menos uma breve explanação a respeito do judaísmo, Jesus, o judaísmo e as mulheres, para nós observarmos como, por exemplo, o Novo Testamento, ele dá destaque à presença feminina no ministério de Jesus. O Novo Testamento, os autores sagrados não omitiram o nome de muitas mulheres. O terceiro evangelho, por exemplo, põe a realidade em relevo. A lista, por exemplo, se você for olhar, é extensa. Você vai ter aqui a Maria, mãe de Jesus, a Isabel, a mãe do João Batista, o precursor. Nós temos aqui Ana, a profetisa, a viúva de Naim, a pecadora na casa de Simão, Marta e Maria de Betânia, Maria Madalena, nós temos a sogra de Pedro, a mulher do fluxo de sangue, a mulher encurvada, Joana, a mulher de Cusa e Susana, e algumas dessas mulheres foram curadas
outras libertas de demônios e ainda outras tornaram-se seguidoras de Jesus juntamente com os 12 discípulos. Jesus foi quem valorizou as mulheres. E eu quero dizer para você, minha querida irmã, ouça bem o que eu vou falar. Se vocês têm uma dívida com alguém, essa dívida é com o Mestre Jesus Cristo. Mas uma dívida maravilhosa, uma dívida a qual vocês podem pagar sempre servindo ao Senhor. Isso é algo maravilhoso e causa admiração quando nós fazemos um contraste entre o tratamento dado às mulheres no Novo Testamento e aquele que era praticado no judaísmo no tempo de Jesus Cristo, que era um tratamento discriminatório. No judaísmo do primeiro século, a mulher não participava da vida pública, nem mesmo era permitido aparecer em público descoberta, sendo desta forma impossível ver a fisionomia das mulheres. Ou elas não tinham, na verdade, nem voz e nem rosto. A mulher era, portanto, tida como objeto, uma coisa que poderia ser usada e descartada. Ao contrário de tudo isso, Jesus não tratou as mulheres como coisa, não tratou as mulheres como objeto, Ele as tratou como gente. Jesus mostrou que a mulher era um ser especial para Deus e fez com que elas se sentissem assim, pois o Senhor Jesus usou e ainda usa hoje muitas mulheres de forma extraordinária. Não são poucas as passagens do Novo Testamento que dão destaque às mulheres, e o Evangelho de Lucas, em especial, não foge a esta regra. Eu poderia citar aqui, apenas citar para as irmãs, Lucas capítulo 1, verso 13, versículo 42 do mesmo capítulo, capítulo 7, verso 48, capítulo 8, que nós lemos, versículos 2, versículo 43, capítulo 13, versículo 12, capítulo 16, versículo 18, capítulo 23, verso 27. Será que as mulheres não são importantes para a expansão do reino de Deus? Diante de tantas narrativas que nós encontramos na palavra de Deus, e particularmente no Evangelho de Lucas, em especial, né? Os outros também falam, mas Lucas dá especial destaque. E por isso eu quero destacar aqui algumas lições muito importantes para nós. E a primeira lição que nós podemos encontrar aqui e aprender é sobre mulheres com disposição para obedecer. Primeira lição que nós observamos aqui são as mulheres com disposição para obedecer. Nós vemos aqui, vamos começar por Maria, a mãe do Salvador. A doutrina católica acerca da pessoa de Maria é fundamentada na tradição e não conta com o apoio da palavra de Deus. Não é fundamentada nos evangelhos, mas na tradição apócrifa que começou a circular por volta do segundo século da nossa era. Crenças como, por exemplo, a perpétua virgindade de Maria, a Imaculada Conceição, a sua ascensão, não fazem parte do cânon neotestamentário. Esse é um lado da história. Mas o outro lado também é a rejeição à pessoa de Maria que prevalece entre muitos protestantes por conta do anticatolicismo. Nós precisamos aprender a olhar Maria como uma grande personagem ao qual ela é, uma mulher ao qual foi escolhida pelo Senhor para ser a progenitora do nosso Salvador. Ela não é a mãe de Deus, é claro, mas ela é a mãe da humanidade de Deus, da natureza divina do Mestre. E o que a Escritura nos mostra de fato é que Maria foi uma pessoa agraciada por Deus para fazer parte diretamente do plano da salvação. Ela gerou o nosso Salvador. A sua disposição em aceitar e crer no plano de Deus está demonstrada em suas palavras lá em Lucas capítulo 1, verso 38, quando ela diz: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Lembre-se que nós estamos falando de uma mulher praticamente adolescente, desposada de José. Isso lhe custaria a vida se José, por exemplo, ele tinha todo o direito de chegar e denunciar aos anciãos e falar: olha, eu estou desposado dela, não toquei nessa mulher e ela me aparece grávida. Mas José, então, ele não queria difamá-la, ele traz a culpa, a responsabilidade toda para si. E olha só que o que Maria diz aqui é justamente uma disposição para obedecer, ainda que expusesse a sua conduta moral. Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Isabel também, a mãe do precursor, Isabel, esposa do sacerdote Zacarias, aparece na história bíblica como uma pessoa também agraciada por Deus
ela foi escolhida para ser a mãe de João Batista, o último profeta da Antiga Aliança. Por isso nós falamos, por exemplo, que João Batista, ele é o último profeta da Antiga Aliança, pois ele vem antes de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo é o primeiro profeta da Nova, já que ele entra na história do Novo Testamento. E a história deles vocês vão ver aí em Lucas capítulo 1, versículos 8 ao 24, e no capítulo 16, verso 16. A revelação do nascimento de João foi dada ao seu marido Zacarias, que inicialmente ele não creu. Ele não creu na palavra de Deus. Mas o relato de Lucas, de Isabel, a respeito dela, diz o seguinte: ficou cheia do Espírito Santo. Isso é fantástico, olharmos para essa narrativa, como uma mulher pode ser cheia do Espírito Santo, crer, sobretudo obedecer e aceitar a determinação divina para a sua vida. Quando foi visitada então por Maria, ao ser cheia do Espírito Santo, deixa claro também a sua disposição em crer e aceitar o plano de Deus para ela. Lucas capítulo 1, versos 41 ao 43. Assim como Maria Isabel foi também uma mulher obediente, e a sua obediência, queridas irmãs e amados irmãos, foi recompensada. Aqui nós observamos então mulheres com disposição para obedecer. Mas eu tenho uma segunda lição ainda para compartilhar com as irmãs, poderíamos encontrar muitas outras, mas a segunda lição que desejo destacar em nosso texto nos fala sobre mulheres com disposição para servir. Isso nós não podemos negar de forma alguma. Mulheres servas, logo após ser curada, por exemplo, por Jesus, a sogra de Pedro, da sua febre alta que ela teve, a Bíblia diz que ela se levantou e passou a servi-lo. Minhas irmãs, é interessante isso, ouçam aqui o que o texto nos diz, é muito lindo. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou, e logo se levantou, passando a servi-los. É interessante observar isso, porque, vamos ver se no nosso contexto talvez, Jesus curasse, e agora você fica deitadinho aqui, faz uma dietazinha, cumpre aí um período de tempo até você se recompor. Disse que ela estava com febre alta, foi curada, se levantou imediatamente. Isso é coisa de mulher mesmo, né? Eu tenho uma lá em casa, eu sei como que é isso. Gente do céu, a Joana, as irmãs aqui, creio que a maioria, se não todas, devem saber das limitações da minha esposa. Ela tem 6 pinos na coluna e uma placa de titânio. Todos os dias ela sofre com dores. Eu estava falando para os nossos irmãos, hora mais dor mais intensa, hora menos intensa, mas tem dor todos os dias. Mas é duro colocar o bichinho no ponto morto. Eu acho que nós homens, eu sou obrigado a concordar com o tremendão Erasmo Carlos, né? Sou obrigado, acho que o sexo frágil somos nós, né, irmãos? Porque as mulheres, pelo amor de Deus, nós não aguentaríamos. Às vezes tem umas que dão até 2 turnos, né? Trabalha fora, ainda vem em casa, tem mais trabalho para fazer. E como é que vai conter essa mulherada aí, né? E aí nós vemos que a disposição para servir é algo que está presente na natureza do ser feminino. O verbo servir é a tradução do vocábulo grego diakoneo, ou seja, é uma mesma raiz do diaconato. As mulheres aparecem com frequência no Evangelho de Lucas a serviço do Mestre. Maria Madalena se destacou das demais. Ela foi a primeira mulher mencionada no texto que nós lemos aqui. Aparece de forma destacada também nos Evangelhos de Mateus, Marcos e de João. Ela foi uma das mulheres que mais tarde presenciaram a crucificação. É só você olhar para os textos finais dos Evangelhos de Mateus, de Marcos, de João. Viram onde o corpo de Jesus foi colocado e saíram do raiar de domingo para ungir o corpo do Senhor. Nós não vemos os homens fazendo isso, mas foram as mulheres. Além disso, Maria Madalena iria ser a primeira pessoa a quem o Cristo ressurreto apareceria. João capítulo 20, versos 1 ao verso de 18. Mulheres abnegadas. O Evangelho de Lucas revela que Jesus teve em seu ministério a ajuda de mulheres abnegadas, como no caso de Lucas capítulo 7, versículos 36 ao 50. O evangelista mostra Jesus sendo ungido por uma mulher, tida como pecadora na casa de Simão, um dos fariseus,
que hospeda Jesus Cristo, e essa mulher, visivelmente emocionada, ela usou um unguento que levou em um vaso de alabastro para ungir os pés de Jesus, para ungir a Jesus enquanto beijava-lhe os pés. E o Evangelho de João, aqui no caso, mostra um fato semelhante ocorrido lá com Maria de Betânia, que não deve ser de maneira alguma confundida com o relato de Lucas. No texto de João é destacado que Maria de Betânia também preferiu derramar aos pés de Jesus o perfume do vaso que usava para o benefício próprio. Mas esse seu gesto sofreu duras críticas de quem? Do tesoureiro do grupo, Judas Iscariotes, que colocou assim: puxa vida, olha que desperdício, ela poderia vender aqui esse unguento e renderia pelo menos 300 denários. Mas nós vemos que ela considerou muito mais valioso o perdão que o Salvador lhe deu do que os ganhos que esse perfume poderia lhe render se os vendesse. Então, o que nós vemos aqui, minhas queridas irmãs e meus amados irmãos, em primeiro lugar, mulheres com disposição para obedecer. E aqui, em segundo lugar, mulheres com disposição para servir. E uma terceira e última lição que eu desejo destacar, não menos importante do que as que nós já falamos anteriormente. Ela fala sobre mulheres com disposição para ofertar. O trabalho rabínico era interessante. Lucas aqui ele registra que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E a Bíblia nos diz que os discípulos, ou os 12, iam com ele. Versículo 1 do texto lido. A dedicação de Jesus, a dedicação dos 12 discípulos, no ministério da palavra exclusiva, eles saíam de lugar em lugar, pregando e anunciando o evangelho do reino. Como se dava então a manutenção desse ministério? Como é que era sustentado esse ministério? Aí a palavra de Deus, o texto que lemos, vem em nosso socorro, em nosso auxílio, nos mostra que Jesus, primeiramente, orientou aos seus discípulos que quando estivessem em missão, a que ficassem na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa, Lucas capítulo 10, verso 7. Mas aí o trabalhador, então, ele era digno do seu salário. Um rabino não podia receber pagamento pelo que ensinava, mas a cultura hebraica considerava uma obrigação e, ao mesmo tempo, um privilégio sustentar um rabino. Há um princípio válido aqui que eu quero também destacar. O obreiro não deve ter valores materiais como a motivação para o seu ministério. Por outro lado, aqueles que se beneficiam desse ministério devem ajudá-lo na sua manutenção. O apoio feminino dentro desta cultura. Na cultura judaica, no tempo de Jesus, a participação das mulheres na vida pública era bem limitada. As mulheres, por exemplo, não podiam fazer uma série de coisas, não podiam estudar, não podiam ensinar, mas nem por isso deixaram de participar do ministério do Mestre. Lucas diz que elas serviam ao Senhor com as suas fazendas, isto é, com seus bens, versículo 3. Enquanto Jesus, queridas irmãs e irmãos, ele e seus 12 apóstolos se dedicavam exclusivamente ao ministério da palavra, à propagação do evangelho do reino, a anunciar o reino de Deus de aldeia em aldeia. Essas mulheres lhes davam suporte financeiro e material. Por trás de grandes ministérios, sempre há alguém dando suporte, seja financeiro, seja espiritual, e nós não podemos aqui negar que atualmente as mulheres têm desempenhado um papel importantíssimo na obra de Deus, na expansão do reino de Deus, para o crescimento deste reino e alargando os limites da sua tenda. Muitas têm se dedicado à oração, ao serviço social, à contribuição. Basta ver os relatórios da SAF, desta sociedade aqui, desta igreja local. E particularmente eu mesmo quero aqui, como missionário também, posso testemunhar sobre a dedicação da SAF e da IPB Central de Campo Grande em nos auxiliar. Nós já fomos abençoados por essa SAF, como de fato nos ajuda, adotando como vosso filho de oração, intercedendo por mim, por minha família, pelo nosso campo,
pela igreja de Cacilândia, e esta SAF também é nossa parceira e nos apoia não apenas em oração, mas também com ofertas generosas, as quais eu aproveito este momento para protestar aí o meu apreço e manifestar a minha palavra de gratidão pessoalmente. É uma coisa agradecer virtualmente, ali o WhatsApp, né, transmissão, mas eu queria ter essa oportunidade e assim Deus me concede nesse momento esta palavra de gratidão às irmãs, agradecendo aqui em nome também da nossa igreja e da sua mesa administrativa da IPBC. Grande parte da obra missionária é feita por mulheres, nós não podemos duvidar disso. São milhares de servas que dedicam as suas vidas à seara do Senhor. Serviço de Deus é para todos os que amam ao reino de Deus, independente de gênero. Eu quero concluir, quero terminar dizendo que no judaísmo, no tempo de Jesus, conversar com a mulher era considerado um ato vergonhoso. Se você for ler ali João capítulo 4, versículos 27, nós lemos assim que neste ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Mas Jesus conversou, Jesus ensinou, Jesus curou, Jesus libertou, Jesus valorizou as mulheres como homem algum jamais fez até hoje. Lucas nos mostra que as mulheres tiveram uma participação expressiva na implantação do reino de Deus. Graças a Deus pelo trabalho das mulheres na seara do Senhor. Graças a Deus pelo trabalho e pelos 85 anos de existência desta SAF. Deus continue abençoando, irmãs, a cada um de vocês. Continue assim laboriosas no trabalho do reino. As mais novas, as que estão se engajando agora, vale a pena. Seja sócia da SAF, vai ter muita coisa para você fazer, com certeza, e sentir-se muito valorizada por Jesus Cristo e pelo Pai, no trabalho que você pode exercer em prol da expansão do seu reino. Eu quero, só para terminar então, para refletir um pouco, pense um pouquinho sobre os ensinos do Evangelho de Lucas e responda para você mesma. Como era a situação das mulheres no judaísmo nos dias de Jesus? Como é que a Bíblia fala de Maria, a mãe de Jesus? De acordo com o que nós acabamos de pronunciar, de anunciar aqui, de ministrar, qual é o nome de algumas mulheres citadas por Lucas que serviram a Jesus? Outra coisa, de que forma as mulheres apoiam ou apoiaram Jesus em seu ministério? E uma coisa muito importante para você pensar, qual é a importância da mulher na expansão do reino de Deus? Eu quero que você reflita sobre essa frase. Qual é a importância da mulher na expansão do reino de Deus, para que você possa aplicar isso para você? Não permita que ninguém e coisa alguma te convença do contrário, de que você não é importante. Você é importante no reino de Deus. Você é instrumento de Deus, inclusive para empurrar seus maridos, os varões da igreja, para nos ajudar, para nos apoiar, para nos incentivar. E eu quero que as irmãs se lembrem sempre da importância do trabalho feminino para o crescimento do reino de Deus, por essas três, pelo menos três aqui, que nós nos limitamos, tem mais, mas por essas três. Primeiro, sendo mulheres com disposição para obedecer. Segundo, sendo mulheres com disposição para servir. Terceiro, sendo mulheres com disposição para ofertar. E aí eu termino com o Efésios capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras das quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Mais uma vez, queridas irmãs, parabéns. Parabéns por meio da presidente da diretoria da SAF, Bia, e a todas as demais sócias, em meu nome, em nome da SAF de Cacilândia e da Igreja Presbiteriana de Cacilândia. Convido vocês a se colocarem em pé mais uma vezinha e quero fazer essa oração. Em seguida eu passo a palavra para o presidente, para que então ela possa continuar com os trabalhos. Pai querido, nós te rendemos graças por essa sociedade interna,
por essa SAF, Senhor, ao qual o Senhor tem preservado por esses 85 anos. Que o Senhor ainda prolongue muitos anos de trabalho a essa sociedade, para que elas tenham, Deus, assim, a consciência do papel relevante e importante em prol da expansão do Teu reino. Eu te louvo, te agradeço por cada uma das nossas irmãs. Peço, Senhor Deus, que o Senhor continue abençoando a liderança desta casa, abençoando o Teu servo pastor que está à frente, que tem a responsabilidade de cuidar deste rebanho, assim como seus auxiliares, assim como os irmãos que fazem parte do corpo de liderança, do conselho, da junta diaconal, e presidentes, diretorias das sociedades. Seja, Senhor Deus, com cada um que aqui está engajado nas fileiras, Senhor Deus, da proclamação do Teu Evangelho e da sustentação da obra missionária. Te agradeço por tudo isso, te agradeço por essa oportunidade que o Senhor concede a esse Teu servo, em nome de Jesus Cristo, nome muito lindo, ao qual servimos. Amém.